Se a gente for falar de uma das formas mais fáceis e práticas de se investir em imóveis, a gente tem que falar de fundos imobiliários. E na minha opinião, essa é uma das melhores formas, quiçá até melhor mesmo do que você investir em um imóvel propriamente dito. Isso porque, além de ser muito mais fácil, muito mais acessível você investir em fundos imobiliários, tem cotas aí, né, que você vai comprar por menos até mesmo de R$10, também é muito mais fácil vender. Com certeza você já viu aí na sua rua, até mesmo no seu bairro, alguma casa, algum apartamento, algum terreno que tem ali uma placa de venda-se há muito tempo. Já quando você escolhe um fundo imobiliário que tem uma boa liquidez, dependendo do número de cotas, você vai estar vendendo todas elas no mesmo dia. E o melhor, o dinheiro vai estar entrando na sua conta com 2, 3 dias. Sendo assim, é muito melhor e muito mais prático. Vale lembrar também que, além dos dividendos que entram todos os meses aí referente a cada cota de fundo imobiliário que você tem, você também pode ganhar com a valorização dessas cotas. Eu mesmo fiz a aquisição do fundo imobiliário GGRC11 por volta ali de R$100 por cota alguns meses atrás. E agora o valor de cota do GGRC11 foi valorizado em mais de R$20. Então essa também é uma possibilidade. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já fica por aqui que o vídeo de hoje vai ser muito massa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Eu sou Bruno Medeiros, esse aqui é o Crescer Sem Dever. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente se você chegou aqui de paraquedas, não me conhece ainda. Aqui a gente fala de dinheiro, investimentos, crescimento pessoal, então você chegou no lugar certo. Faz o seguinte, já se inscreve aqui e ativa o sininho. Você vai estar me ajudando muito e é totalmente de graça. Se liga que no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Eu vou dar dicas de quais pontos você deve observar quando for fazer aquisição ou aporte em algum fundo, beleza? Então já se liga e fica até o final. Mas vamos lá. Quando você investe em fundos imobiliários, você vai estar investindo em patrimônio. Cada mês que você vai comprando mais cotas, fazendo seus aportes e novas aquisições, você está acumulando patrimônio. Esses fundos vão te gerar aí rendimentos todos os meses, o que chamamos aí de dividendos, que é uma ótima forma de obter renda passiva, né? Venhamos e convenhamos. Então, o que é que acontece? Quando você investe em fundos imobiliários, você vai estar colocando dinheiro em uma gestora que vai estar ali investindo essa grana em algum imóvel, em alguma obra ou até mesmo dando como empréstimos, vamos dizer assim. E quando esse valor é devolvido, ele é devolvido com juros. E o que é que acontece? Desse valor que foi devolvido, a empresa ou o fundo vai separar ali 5% para deixar de caixa e os outros 95% serão divididos entre os cotistas, ou seja, naquelas pessoas que estão investindo ali naquela ideia, naquela proposta, naquele fundo. E todo mundo vai receber um determinado valor por cota e de acordo com a quantidade de cotas que tem. Essa é uma ótima forma de receber renda passiva. Você investiu em algo e está recebendo ali dividendos todos os meses, além do seu dinheiro que está ali parado, acumulado, investido. Vale lembrar que ainda é um momento muito bom para se investir em fundos imobiliários. A gente sabe que os fundos imobiliários são totalmente atrelados ali à taxa Selic. Enquanto a taxa Selic está lá em cima, os fundos imobiliários estão lá embaixo, com valores super atrativos. Eu vou deixar uma tabelinha aqui, como você pode ver, e a gente, quando observa, olha, taxa Selic em cima, fundos imobiliários estão lá embaixo. Invertendo, fundos imobiliários quando estão em cima, a taxa Selic fica lá embaixo. Então a gente sabe que a taxa Selic vai diminuir e a tendência é que os fundos imobiliários tenham seus valores de cotas aumentados, passem a ser mais valorizados. Então qual é que é a ideia? Aproveitar o momento, aproveitar enquanto os valores estão bem mais acessíveis e bem mais atrativos, que quando a Selic cair, essa situação vai mudar um pouquinho. Vale lembrar, pessoal, que para quem pensa no longo prazo, acumular o máximo de cotas possíveis é imprescindível. Então você tem que aproveitar esse momento agora e também no futuro, sempre ir reaportando. Com os rendimentos que você recebe, você pode muito bem comprar mais cotas e mais cotas no futuro para acumular o máximo de cotas possível. Uma coisa muito importante também que você deve prestar atenção quando for comprar fundos imobiliários. Tenta sempre investir de forma diversificada. Não fica preso a apenas um fundo, porque isso gera um grande risco. Como exemplo, imagina que você tem uma grana e todos os meses investe essa grana em apenas uma empresa. Essa empresa no momento está indo muito bem, está ganhando muito, está crescendo bastante e você, óbvio, está se beneficiando com isso. Mas aí do nada aconteceu algum problema, a empresa sofreu algum calote, a empresa sofreu
sofreu aí com a falta de clientes e vem tendo um péssimo desempenho no mercado. Consequentemente, o dinheiro que você tinha investido ali vai começar a perder o valor. E esse é o risco que existe quando você investe em uma empresa só. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários possuem ali CRIs, possuem ali imóveis e que de uma hora para outra pode sim ocorrer algum problema, alguém dar um calote, alguém deixar de pagar. Consequentemente, isso vai afetar o fundo. Então, com toda certeza, você precisa sim diversificar. Você precisa aí investir em várias opções de fundos. Pois se alguma coisa de ruim acontecer com um desses fundos, você vai ter boa parte do seu dinheiro ali ainda investido em boas opções. Traduzindo, quando você investe de forma diversificada, você reduz os seus riscos. Mas agora vamos lá para alguns pontos que você deve observar antes de fazer algum tipo de investimento em fundos imobiliários. Uma das coisas que você precisa logo definir é em que tipo de fundo você vai investir. Vai ser no fundo de papel? Vai ser num fundo de tijolo? Vai ser num fiagro? Vai ser num FOF? Existem algumas opções e você precisa estar atento a isso. Normalmente, os fundos de tijolo vão estar investindo em imóveis físicos. Eles investem ali em shoppings, hospitais, hotéis, galpões, escritórios empresariais e por aí vai. Algumas vezes eles constroem esses imóveis ou então compram e vão ali ter a intenção de colocar para vender ou para alugar e vão ter os seus clientes ali, normalmente empresas de grande porte. E quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente tem que prestar atenção em um indicador muito importante, que é a vacância. O que é que significa vacância? O quanto que daquele imóvel ali tem empresas pagando aluguéis certinho todos os meses. Ou seja, quando a gente pega um imóvel que tem 0% de vacância, quer dizer que não tem nenhum espaço vago, quer dizer que tudo que aquele imóvel ali tem para ser ocupado está ocupado, que é ótimo, porque ele está recebendo o máximo de dinheiro possível todos os meses. Já quando um determinado imóvel tem ali alguma porcentagem de vacância, quer dizer que ainda tem um espaço liberado e que aquilo ali não está rendendo o máximo que ele pode render. Sendo assim, a ideia é que você tente investir em fundos que têm imóveis ali com quase zero ou então zero de vacância. Porque quanto mais dinheiro o fundo recebe, mais dinheiro você também vai receber. Os fiagros, como o nome aí já dá uma palhinha do que acontece, são fundos que investem no agronegócio, um ótimo setor aqui no Brasil, um setor que eu gosto bastante e que a gente sabe que o Brasil é forte, a gente tira onda quando se fala em agro. E hoje na bolsa a gente tem várias opções de fiagros que chamam a atenção. Um dos meus preferidos é o Vigia 11, que eu sempre invisto, bati 500 cotas dele e se você não viu o vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Já os fundos de papel normalmente não investem nos imóveis propriamente ditos, eles investem em CRIs, LCIs e por aí vai. Caso você não saiba o que é uma letra de crédito, um certificado de recebível imobiliário, fala aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso. Outro ponto que você deve observar, quem é que é a administradora desse fundo. Você precisa saber quem que está ali gerenciando tudo, onde você vai estar entregando o seu dinheiro para quem, na verdade, né? Sempre procure administradoras que tenham um bom nome no mercado, porque certamente quando você encontra uma boa gestora, você vai ficar mais tranquilo quando entregar ali nas mãos dela o dinheiro ali que você ralou para poder conquistar. Outra coisa que também deve ser observada é o dividend yield. Agora, não se prende apenas ao último dividend yield, mas sim também é um médio. Você precisa ver como é que está ali o equilíbrio de pagamento daquele fundo. Às vezes pode ocorrer de um fundo pagar muito bem 1, 2, 3 meses, mas antes tem um histórico não tão positivo, então você precisa também observar isso. Patrimônio, outro ponto importante que você deve observar, patrimônio, e quando a gente fala de patrimônio a gente lembra de PVP. Se lembrem, galera, quando o PVP está em 1, o fundo está sendo vendido com valor justo, valor legal. Quando o PVP está sendo vendido com um valor abaixo de 1, isso quer dizer que o mercado não está disposto a pagar tanto ali naquele fundo, não está disposto a pagar o que o fundo realmente vale. Para o mercado, o fundo ali não vale tanto, em resumo. E quando o PVP está acima de 1, esse fundo está sendo vendido por mais do que realmente ele vale. Então sempre se liga ali no PVP, porque é um ponto importante também que você deve ver. Normalmente um PVP até 1.1 ainda me agrada, dependendo do fundo. Liquidez, cuidado para não se prender a um fundo que talvez possa ser ali uma pedra no seu sapato. Às vezes você vai encontrar fundos ali que não são tão negociados na bolsa, que poucas pessoas têm interesse por ele. E caso você tenha cotas desse fundo, você com certeza vai ter dificuldade quando você tentar se desfazer dessas cotas. Então sempre que você estiver pesquisando e for comprar algum fundo, tenta ver algum fundo que tenha ali uma liquidez na casa das centenas de milhares ou até mesmo 1 milhão. Apesar de parecer pouca coisa, já sabendo disso, você com certeza vai ter ali condições de fazer uma análise, mesmo que seja breve, desses fundos. É importante que você dê uma olhadinha sempre
nos relatórios gerenciais. É através dos relatórios que as empresas vão ter condições de te dar a noção do que é que vem acontecendo com o fundo e sobre os resultados que ele vem entregando. Uma coisa muito importante é que você sempre também acompanhe os fundos nos quais você investe. Como é que está sendo a entrega de dividendos, quais são os resultados que aquele fundo vem tendo e como é que está o crescimento daquele fundo. Isso é muito importante para você poder decidir se vai manter aquele fundo em carteira ou se vai se desfazer dele. A gente sabe que a intenção é que a gente acumule o máximo de cotas possível, é claro, mas esse máximo tem que ser também de um fundo que chame atenção e que seja uma boa opção no mercado. É importante também saber entender quando o fundo está passando por um momento de dificuldade, um momento de aperto, e saber se aquele fundo tem potencial para se recuperar ou não. Um dos exemplos que eu tenho para dar é o DEVA11, um fundo que vem passando por uma situação um pouquinho delicada, já caiu muito de valor de cota, vem tendo uma recuperação e eu acho que sim, ele tem condições de voltar ao patamar que ele se encontrava meses atrás. Mas bem galera, essas foram minhas dicas para quem está pensando em adquirir fundos imobiliários em relação aos pontos que você deve observar quando você for comprar alguma cota de algum fundo. Me diz aí se você tem algum critério favorito, se você faz mais alguma coisa, se você avalia algo mais antes de fazer uma decisão de compra de fundo. Deixa aqui também nos comentários o que é que você está achando. Essa é a única forma que eu vou ter de saber se o que eu estou fazendo aqui está te agradando, se está te ajudando ou não, beleza? E claro, dá o like que isso vai fortalecer e muito o canal, vai fazer com que o meu vídeo seja indicado para outras pessoas e essa é a ideia, que a gente possa aumentar aí a nossa comunidade de investidores, beleza?